Olá a todos que acompanham o canal Valor Entrevista, eu me chamo Alan Santiago e hoje eu estou aqui na cidade de Gaspar para uma pauta muito especial. São mais de 30 anos de experiência em jornalismo. Alexandre, muito obrigado por fazer parte do canal Valor Entrevista. Eu queria começar perguntando por que você escolheu essa profissão? Primeiramente, obrigado, pelo convite, aí, é um privilégio poder falar aí com os internautas, E sobre a escolha da profissão, isso é uma coisa desde menino, Eu sempre gostei muito de esporte, E um dos motivos que me levou à área da comunicação é trabalhar na área esportiva. Durante um período, da minha profissão, eu cheguei a trabalhar em rádio, na área esportiva, mas acabei indo para outras áreas. Trabalhei na área de comunicação institucional durante muitos anos, mas a paixão pelo esporte continua até hoje. Você trabalhou em veículos de comunicação como a RBS, o Jornal de Santa Catarina. Como é que foram essas experiências? Na verdade, foi bem no início da minha profissão, Meu primeiro trabalho como jornalista depois de formado foi no grupo RBS, Hoje aqui em Santa Catarina, a NSC, Então eu comecei minha profissão, mesmo minha trajetória no jornalismo, no Jornal Diário Catarinense, sucursal de Blumenau, aqui, em 1988, Faz tempo, hein? Na época, o Jornal Diário Catarinense era o único jornal informatizado do país, Foi o primeiro jornal informatizado do país, era o jornal de 1985. Trabalhei 3 anos depois, Foi quando eu fui apresentado para o primeiro computador, foi no Diário Catarinense. Qual foi um fato marcante desse período? De toda essa trajetória de experiência? Desses 30 anos? O que você lembra que você considera como um fato marcante na sua profissão? Logo bem no início da profissão, quando chegamos aqui em Santa Catarina, tudo era muito novo, tudo era novidade para a gente, Quando nós assumimos aqui, eu vim com outros jornalistas também para trabalhar na sucursal do Diário Catarinense, e fatos marcantes que eu lembre, logo no início eu fui fazer a cobertura dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que é o maior evento esportivo, até porque eu me posicionei porque eu gostava de esporte. Na época o editor perguntou se eu gostaria de fazer a cobertura dos Jogos Abertos junto com toda a equipe, do Diário Catarinense, que era uma equipe grande naquela época. Então eu estava um mês trabalhando aqui, já viajei para Joaçaba e passei um mês lá em Joaçaba fazendo a cobertura, dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Então esse primeiro fato foi marcante. Além do fato que no primeiro dia de trabalho, que foi uma sexta-feira, estava ocorrendo aqui em Blumenau, as finais do Campeonato Brasileiro de Futebol de Salão. Naquele tempo era Perdigão, Sim. Perdigão, Bradesco, eram times fortes, E eu também fui escalado para fazer a cobertura, Imagina aí um foco do jornalista lá no meio de jornalistas medalhões, Que veio Rede Globo, estava fazendo a cobertura, TV Bandeirantes, todos esses grandes canais estão fazendo a cobertura da final do futsal, final do Campeonato Brasileiro de Futsal, aqui no ginásio do SESI. E realmente para mim foi uma experiência, claro, me senti nervosismo foi grande, mas eu consegui dar conta do recado, eu acho. Pessoal, nós estamos conversando com Alexandre Melo, ele é jornalista há 30 anos, tem uma experiência enorme, trabalha hoje no jornal Metas aqui na cidade de Gaspar. Nós estávamos conversando sobre um fato marcante da carreira profissional dele. Eu acredito também, Alexandre, que um dos fatos marcantes da tua vida profissional foi a cobertura em 2008 da tragédia que aconteceu aqui no Vale do Itajaí. Sem dúvida, foi um dos momentos mais marcantes desses 30 anos de profissão, Foi a cobertura daquele evento climático ali, que realmente, aquela tragédia, que mobilizou aí não só todo o estado de Santa Catarina, mas o Brasil inteiro, Realmente foi um momento muito triste aqui da história do Vale do Itajaí, E o Jornal Metas, na época, eu já trabalhava para o Jornal Metas, E pelo Jornal Metas eu fiz a cobertura juntamente com outros repórteres, fotógrafos, foram aí
foi uma semana aí de trabalho bem intenso, né? 2 noites dormidas na redação, né, do jornal, né, sem poder voltar para casa, e foi realmente um momento marcante desse meu trabalho jornalístico. Você vê, são 10 anos completados agora em 2018 e é um fato marcante para o povo catarinense. Na época, houveram várias situações aqui no Vale do Itajaí e mais de 100 pessoas morreram, várias famílias perderam seus entes queridos. Mas, além disso, hoje você é editor jornalístico, é isso? Exatamente. Do Jornal Metas. Hoje eu sou, na época eu não era o editor, hoje eu sou o editor, na época de 2008, né? Hoje eu sou o editor do Jornal Metas. Como é que é trabalhar com a edição de um jornal como o Jornal Metas? É o que eu sempre digo, trabalhar com jornalismo, de maneira geral, é uma profissão, né? Pesquisas, inclusive, já apontaram que está entre as 3 profissões mais estressantes do mundo, né? A profissão de jornalista. Notícia, né, ela não tem hora para acontecer, então a gente tem que estar sempre ligado, né? 24 horas, né? Principalmente agora, né, com todos esses recursos tecnológicos que a gente tem, a notícia chega muito rápido, né, para a gente. Então, a gente também, com essa mesma velocidade, essa mesma rapidez, a gente tem que propagar essa notícia, divulgar essa notícia, colocar nos nossos veículos de comunicação a notícia. Claro que sempre a notícia é bem apurada, a notícia verdadeira, né, com os fatos corretos, né, e isso acaba sendo um desafio diário, né. É o que eu sempre digo, o jornal é uma produção, né, você nunca faz um jornal igual ao outro, não é, por exemplo, como produzir margarina ou maionese, você coloca numa linha de produção, sai vários produtos todos iguais, né? O jornal não, nesses 15 anos aí que eu trabalho aqui no jornal, mais de 15 anos que eu trabalho aqui no Jornal Metas, nunca a gente produziu um jornal igual ao outro e nunca vamos produzir, né? Cada edição é um filho diferente. Sim. Então esse aí é o nosso desafio diário, né? Levar para os nossos leitores e assinantes a melhor informação, né? Aquela informação local, né? A gente privilegia muito, a gente dá prioridade para o local, para o que está acontecendo na nossa cidade. Alexandre, outra coisa, qual é a importância da imparcialidade para um jornalista? Eu acho que isso é fundamental, né? Isso é tudo, eu acho. Você pode ter as suas opiniões, mas você nunca pode deixar transparecê-las, tanto quando você fala ou quando você escreve. Então, a imparcialidade é fundamental, né, para que você consiga a credibilidade do leitor. Porque quem vai formar opinião sobre determinado assunto, sobre aquilo que você escreveu, a matéria que você produziu, é o leitor. Sim. Não é você. Você até pode opinar, mas existem outros canais para você opinar, através de uma coluna, de um artigo, mas na matéria em si, na notícia, na reportagem, você não pode opinar, você não pode nem para um lado nem para o outro. Então, a opinião final, quem fica com a opinião é o leitor, ele vai dizer quem está certo ou quem está errado. Essa imparcialidade que a gente comentou também se diz respeito com relação à política. Aqui no município de Gaspar, por exemplo, a política sempre foi muito acirrada, então é importante que a gente tenha jornalistas imparciais, que tragam realmente a notícia como ela é. Você cobriu alguns períodos de eleição no município. Como é que foi essa experiência? Principalmente as eleições municipais, né? As eleições estaduais e a nível nacional já é mais tranquila, né? Mas a eleição municipal realmente ela é muito acirrada aqui em Gaspar, não só em Gaspar, mas praticamente todos os municípios aqui, no Ilhota, que a gente também cobre, são cidades onde a disputa é muito grande pelo poder, né? Às vezes são famílias brigando, né, pelo poder. Então a gente precisa realmente ter um discernimento, né, para separar as coisas, né? Porque às vezes como a cidade de Gaspar é uma cidade de médio porte, ou pequeno porte, você acaba conhecendo todo mundo. Você é amigo, você conhece as pessoas, você tem relacionamento com as pessoas. Então isso às vezes as pessoas misturam essas coisas no momento da política, à véspera de uma eleição. Então a gente precisa deixar essas coisas bem claras. O profissional Alexandre é uma coisa, o jornalista Alexandre é uma coisa, mas o Alexandre fora da redação é outra pessoa. Mas enquanto eu estou exercendo a minha profissão, meu trabalho, eu preciso ser o máximo
né? Preciso ser totalmente imparcial naquilo que eu vou escrever. E como é que você enxerga, como é que você avalia hoje esse cenário político que nós estamos vivendo, não apenas local, mas também a nível nacional? Um momento de grande mudança, né? Eu acho que o povo, na última eleição, ele deu um sinal bem claro de que é preciso mudar, né? Novos governantes, novas ideias, né? Até um posicionamento político diferente. Agora a gente tem um presidente, um governo mais de direita, né? E a expectativa é que as mudanças venham, né? Embora a gente saiba que a gente está num sistema presidencialista, né? O presidente depende de um Congresso, de uma Câmara dos Deputados, né? No Senado, para poder fazer as reformas que o país precisa. Então, nós não estamos num regime ditatorial, em que o presidente vai lá e determina e baixa um decreto e as coisas têm que ser como ele quer. Não, existe todo um processo, né, de projeto, mudança, votação, discussão, para que as coisas... E isso é bom, isso é democracia, né? Mas o presidente pode chegar no governo cheio de boas ideias, mas para ele colocar essas ideias em prática é um outro caminho, é uma outra realidade, e que ele vai ter muitos problemas, eu acredito, né? Eu acho que esse vai ser o maior problema, esse relacionamento executivo-legislativo, né, a nível nacional, com a Câmara dos Deputados, Congresso e Senado, vai ser bastante difícil, né, para que o governo consiga, porque são mudanças bastante radicais, né? São mudanças significativas na condução do país, né? Sim. Então, a gente tem um Congresso ainda atrelado a coisas do passado, né? Um Congresso ainda atrelado, um Congresso com vícios do passado, e um governo que quer mudar. O governo quer mudar, mas para que ele mude, o Congresso também tem que mudar. A Justiça, o Poder Judiciário também tem que mudar, né? Então, é um conjunto de mudanças. Os três poderes têm que estar alinhados para que as mudanças possam ocorrer, para que beneficie. Qual é o objetivo final de tudo isso? Beneficiar a sociedade, beneficiar o cidadão. Então, eu acho que é preciso que os três poderes estejam muito bem alinhados e saibam exatamente para onde se quer ir e até onde se quer chegar. Bom, nós estamos entrevistando o jornalista Alexandre Mello, com mais de 30 anos de experiência de profissional. Alexandre, é importante, nós temos hoje vários cursos no Brasil, aqui no Vale do Itajaí, por exemplo, que formam profissionais todos os anos na área de jornalismo. Quais dicas você pode deixar para esses jovens profissionais que estão se formando agora? Primeiramente, eu tenho uma preocupação muito grande, né, Alan, com a formação desses novos jornalistas. Né? A gente aqui no Jornal Metas já tivemos profissionais, estagiários, né? E a gente observa que existe uma tendência assim, muito a um trabalho, a esses jornalistas, eles são muito focados, claro, tem que ser focados nas redes sociais, mas não pode ser apenas isso, o trabalho do jornalista. O jornalista, ele precisa ler mais livros, ainda existem livros, né? Livros tem que ser lidos, o jornalista precisa, né, ler livros, mas a gente observa que eles hoje estão muito focados na rede social, trabalhar a rede social no instantâneo. No instantâneo, e não busca aquele conhecimento, né, mais ampliado, aquela amplitude maior, aquela visão, né, que o jornalista precisa ter, porque o jornalista precisa saber de tudo um pouco, né, porque quando tu vai entrevistar uma pessoa, tu tem que estar pelo menos por dentro de alguma coisa, né, da área que aquela pessoa atua, né. Então o jornalista, eu acho que ele precisa, o jornalista do futuro, o jornalista atual e do futuro, esses jovens jornalistas, eles precisam ampliar um pouco mais o seu raio de conhecimento, eles precisam ir para outras áreas, eles precisam ler mais, como eu disse, para poder ter uma bagagem maior. Eu observo hoje que os jornalistas, eles são muito limitados ao que sai nas redes sociais, né? E isso não é bom, porque a gente sabe que as redes sociais, elas, ao mesmo tempo que elas prestam um serviço, elas também prestam um desserviço, né? Com as tal das fake news, né? São muito comuns, cada vez mais comuns nas redes sociais. Então é preciso realmente ter esse discernimento aí, saber diferenciar
né, o que é uma notícia verdadeira, do que é uma notícia falsa. Isso tu vai conseguir ampliando os teus conhecimentos, lendo mais, tendo mais informação, buscando em outros campos, de outras formas, essas informações que vão te dar essa bagagem para te poder diferenciar, né, a notícia verdadeira da notícia falsa. Então, eu acho isso muito importante, porque eu vejo hoje jornalistas compartilhando fake news. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim para a nossa profissão. É grave. É muito grave, né? Jornalistas que compartilham fake news é muito grave, porque qual é o primeiro mandamento nela? A gente checar a informação, né? Vem alguma coisa no WhatsApp, ou vem uma coisa de Facebook, a primeira coisa que tem que fazer, tem que, no mínimo, procurar um site, né, confiável para ver se aquela notícia realmente aconteceu, né? Mas, infelizmente, hoje a gente tem observado que não é assim que está acontecendo. Alexandre, nós temos um quadro, nós estamos nos encaminhando ao final da nossa entrevista, e nós temos um quadro no canal que se chama de perguntas e respostas rápidas. Pinga-fogo? É, um pinga-fogo, um ping-pong, muita gente chama de vários nomes. E eu separei aqui alguns para você. Exemplo, livro, um livro. Qual livro que você já leu, que você recomenda? 100 Anos de Solidão, né? É bom? Bom. Um lugar. Balneário Camboriú, minha cidade que eu moro. Balneário Camboriú. Um jornalista que você admira? Tem tantos. Caco Barcelos. Caco Barcelos. Maravilha. Defina com uma palavra o significado de família. É tudo, né? É a base. E a base na formação do ser humano, eu acho. Você tem um filho, inclusive, que é jornalista. Exatamente. Eu acho que família é tudo, é a base, né? É a formação. Eu acho que você só consegue chegar onde seus objetivos, se você tiver uma boa base. E essa base começa lá na família, né? Na educação, né? Naquilo que teus pais... Com princípios. Né? Ética, né? Tudo aquilo que você é o produto do meio, né? E o meio é a família. Sim. Pessoal, chegamos ao final de nossa entrevista, mas antes alguns recados importantes. Gostou desta entrevista? Curta, comente e compartilhe. Se você está chegando agora no canal, inscreva-se, clique lá no sininho, ative as notificações. Eu me chamo Alan Santiago. Muito obrigado mais uma vez por essa parceria. Um abraço a todos. Tchau.